Oi, turminha! Esse foi um pintor muito famoso que eu gostaria que vocês conhecessem. O nome dele era Vincent van Gogh. Van Gogh inventou uma maneira muito interessante de pintar, com pinceladas grossas. Era uma técnica bem diferente do que o pessoal costumava fazer na época dele. Van Gogh era um grande observador e gostava de retratar aquilo que ele via ao seu redor. Ele fez vários autorretratos, assim como várias pinturas de paisagens, de flores e até de objetos. Ele era assim, quando ele via um objeto que lhe chamava atenção, ele já ia logo desenhando e pintando. Gostava muito da cor amarelo. Uma de suas obras mais importantes e mais famosa é esse quadro aí, que tem os 12 girassóis no jarro. Gostava muito também do azul, e com essas duas cores criava muitos tons de verde. Van Gogh nasceu na Holanda, mas quando ele estava adulto e queria se transformar num artista famoso, ele se mudou para a França. Esse é o quadro que ele pintou do quarto onde vivia, em Arles, que é uma cidade lá na França. E um objeto que chamou a atenção do nosso artista, do qual ele se utilizava diariamente, foi a cadeira. Então, é sobre ela que nós iremos falar hoje e faremos um trabalho, uma cadeira em 3D. Provavelmente na vida real seria uma cadeira dessas aí que o nosso pintor pintou. O nosso objetivo será fazer uma cadeira. A minha eu fiz inspirada na cadeira do Van Gogh, mas a sua você poderá mudar os detalhes que você quiser, ok? Pode mudar a cor da parede, pode mudar o modelo da cadeira, mas precisa ser uma cadeira em 3D. Vamos usar uma folha de sulfite. Nessa posição, deitada, eu dobrei ao meio e recortei, separando em duas partes. Iremos usar as duas partes, ok? Vou dobrar as duas partes ao meio, ok? Mas por enquanto estou utilizando a primeira parte, que será a base do nosso trabalho. Feito isso, de dobrar as duas partes pela metade, preciso arrumar um jeito de achar o meio da folha, pois decidi fazer a minha cadeira bem no meio da folha. Caso você queira fazer mais para cá ou mais para lá, sugiro que você ache um ponto e nesse ponto nós vamos fazer uma cadeira. Para mim deu super certo, com 4 centímetros, o assento dela é quadrado. Então são 2 centímetros para a direita do ponto e 2 centímetros para a esquerda do ponto. No meu caso, repetindo, vou fazer bem no meio, então o ponto é central. Aí 2 centímetros para lá e 2 centímetros para cá. Já tenho a frente da cadeira, é de 4 centímetros, porque 2 mais 2 dá 4, não é? Então eu vou subir 4 centímetros numa lateral e 4 centímetros na outra lateral. Procure fazer as linhas bem retinhas, porque aí quando você for fechá-las, você terá 4 centímetros novamente. É uma cadeira quadrada, lembram disso? Isso que desenhamos foi o assento da cadeira, mas e o encosto? Acabei de fazer um encosto arredondado. Vou recortar apenas na parte onde é o assento. Lembre-se de recortar do mesmo tamanho, aí foi marcado 4 centímetros de um lado e 4 centímetros de outro. Caso deseje fazer mais algum móvel, pode ser feito. Eu fiz um baúzinho ao lado, porque lá na foto do quarto do Van Gogh tinha um baúzinho com o nome dele. O processo é praticamente o mesmo, a diferença é a medida. Foi de 1 centímetro apenas que eu fiz de profundidade, cada um dos lados. Para recortar olho tem que tomar cuidado, porque se você fizer um corte mais profundo do que o outro, fica torto. Para ficar retinho em cima, os 2 cortes têm que ter a mesma profundidade. Veja mais uma vez o esqueminha que montei para fazer o corte do assento da cadeira. 4 centímetros de profundidade dos 2 lados
e o baúzinho eu fiz a olho, mas lembrando de fazer as 2 linhas com a mesma profundidade. Aqui foi apenas uma brincadeira, considerando que poderiam ser feitos outros móveis também, uma vez que é uma releitura. A cadeira está aí ao centro, mas fiz também um baúzinho e do outro lado fiz um outro móvel que eu não consegui identificar muito bem. Ficou dessa forma. Você vai poder fazer isso para fazer outras brincadeiras também, utilizando essa mesma técnica. Não esquecendo que depois de tudo dobrado, você vai ter que colar a outra folha por trás, pois ela é o fundo dessa obra. Esse papel foi apenas um rascunho que usei para explicar sobre os cortes, mas eu não utilizei ele não. Vou voltar agora para a minha cadeira oficial. Com uma folha já colada na outra folha, iniciei o desenho da cadeira. Colei uma folha na outra, utilizando cola em bastão. Por isso que consegui dar uma descoladinha depois para poder desenhar o baúzinho, porque aí ainda não tinha feito o baúzinho. Repare bem. Mas, como decidi fazer, então eu dei uma descoladinha e fiz os recortes. Mas por enquanto está só a cadeira, e é só a cadeira mesmo que eu quero que você faça. Lá atrás, você reparou? Eu desenhei as pernas de trás da cadeira. O que eu estou pedindo para você é uma releitura e não uma cópia. Então você pode acrescentar detalhes à vontade. De repente colocar um tapete no chão. Eu coloquei um quadro de coruja lá na parede. O que você achou? Ficou legal? Pinte utilizando os materiais que você tiver à mão. Para finalizar, fechei a obra 3D e ficou assim. Meio feio, não é? Então resolvi criar uma capa. Aí ficou assim. Repare só que o pessoal foi muito mais criativo do que eu. Colocou detalhes, acrescentou tapetes, fez várias outras coisas que o meu não tem. E você pode fazer isso no seu também. Espero que você tenha gostado e entendido. Estou esperando para ver o seu. Seja criativo e fiquem bem, cuidem-se bem.